O Rádio Mineiro está de luto. Morreu hoje aos 86 anos Juscelino Souza Barros. Foram 6 décadas de história na Itatiaia, uma história que começou no esporte. Mais que isso, a voz de Juscelino está presente em todos os programas e jornadas esportivas da Itatiaia até hoje. É dele a voz da vinheta mais famosa do Rádio Mineiro. E o próprio Juscelino contou como a vinheta foi criada, em material preparado para a comemoração dos 70 anos da Itatiaia em 2022. Se tem uma vinheta que identifica a Itatiaia, é esta do assobio. Mas nem todo mundo sabe a história desta marca. E aí eu vou pedir licença para falar na primeira pessoa, já que a voz da vinheta é deste locutor que vos fala. Estávamos eu e os produtores de áudio Haroldo Mauro e Paulinho Joel Bizarria no antigo estúdio Bemol, papeando, quando surgiu a ideia da vinheta. Mas então vamos deixar para o Paulinho Bizarria, que fez tantas outras vinhetas da rádio, contar essa história. Hoje é uma coisa muito fácil, mas na época, mudar a voz era uma complicação, porque era tudo analógico, né? Através disso aí, conseguiu dirigir o Zelino para falar bem lento e depois puxava a rotação, mas isso era... Hoje, qualquer criança faz, mas na época era uma dificuldade. O Zelino leu, eita, tiaia. Aumentamos a velocidade do motor, era motor, num gravador Ampex, e eu estava mexendo num variador de frequência, dando aqueles sons, e colocamos, e virou a grande marca da Rádio Itatiaia. Ita! Tiaia! Em entrevista ao canal Memória Itatiaia, Juscelino contou que a carreira começou quase que por acaso. O que acontece? O Januário narrava futebol e nesse ano ele havia sido eleito o melhor locutor esportivo de Minas. E como ele estudou no Colégio Arnaldo, os padres de lá convidaram o Januário para levar o time da rádio, para jogar contra o time da rádio, para fazer a comemoração desse título que o Januário recebeu. A rádio não tinha 11 funcionários, acho que não tinha 11. Mas vieram uns amigos que o Januário jogava num time chamado Avante, na Serra. E o jogo foi no campo do Colégio Arnaldo. Eu era amigo do Jair da Bian, que trabalhava na rádio. Fui lá com o Jair. E apitei o jogo. Não entendia patavina de futebol, mas apitei o jogo. Porque não tinha outra pessoa para apitar. Quando acabou, o pessoal lá no vestiário, Paulinho, tinha o Januário calçando a meia e o sapato. Ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou para casa almoçar. Ele falou, vai lá para a rádio fazer o plantão com o Jair. E aí eu comecei a prestar meus erros ao rádio brasileiro. Fiz o plantão, voltei no outro domingo. Uns dias depois havia um redator chamado Aulus Safar, que se foi recentemente, está no céu, era uma grande figura. Ele se demitiu e eu entrei no lugar dele e passei a escrever os programas de esporte. E aí as coisas foram acontecendo e foram se sucedendo, até narrar futebol, até não sei o quê, fazer Copa do Mundo e o cambal, essas coisas. O Juscelino Souza Barros tem um nome gravado na história do Mineirão. Ele foi o primeiro locutor do estádio no dia da inauguração do Gigante da Pampulha, 5 de setembro de 1965. Ora, rapaz, é uma coisa que parece uma bobagem, mas eu fui o primeiro a falar, as primeiras palavras do Mineirão, 7 horas da manhã. Torcedor, seja bem-vindo ao estádio Magalhães Pinto. 7 da manhã? 7 da manhã. Porque tudo começou... Foi um dia inteiro de evento. Um dia inteiro. Até o jogo, com o famoso gol do Bugley, o cambal. Mas foi o dia inteiro de festividades, banda de música, o cambal. E... A gente é acostumado com independência, de repente vi aquele gigantão, a gente ficou empolgado, foi uma coisa maravilhosa. Qual foi então a primeira frase, Lino? Torcedor, seja bem-vindo ao estádio Magalhães Pinto. A sua lembrança, Lino, pessoal, como é que foi o seu dia? Imagino, para chegar às 7 da manhã, para começar a falar às 7 da manhã, você chegou de madrugada no Mineirão, quais foram os preparativos para aquele dia?
Olha, os preparativos, deixa eu explicar para você uma coisa. Tinha um bar ali na Floresta, o Bar do Monteiro, e a imprensa frequentava lá. E o Gil César chegou lá um dia com as plantas do Mineirão, olha só, alguns poucos anos antes da construção do Mineirão. Foi 65, portanto, por volta de 62, por aí. Ele chegou com as plantas mostrando aquilo, e ele ainda chegou assim, olha, a iluminação já é preparada para a TV em cores. E, claro que não havia TV em cores, porque a Copa de 70 lá no México era em cores, mas aqui no Brasil era preto e branco. E ele falou um negócio, olha, o Mineirão é tão moderno que se um jogador chutar uma bola e ela subir e apagar a luz, antes da bola tocar o gramado, a luz já voltou. Gil? Que isso, Gil? Quer dizer, era um estádio assim, cheio de empolgações, então a gente esperava aquilo assim como você espera um grande fato da sua vida particular. Então, quando o Gil convidou a mim e ao Roberto Márcio para sermos os locutores do Mineirão, eu falei, gente, mas que coisa legal participar dessa festa, dessa data, dessa inauguração. Legal, a gente fica feliz com essas coisas. Juscelino foi responsável por registrar passagens marcantes do futebol, principalmente na televisão. Ele narrou a conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira em 1970 no México e o primeiro título brasileiro do Atlético em 1971 no Maracanã. Aliás, era um atleticano declarado, torcedor fanático do Galo. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, lamentou a morte de Juscelino Souza Barros. É com muita tristeza que recebemos a notícia hoje do falecimento do jornalista Juscelino, ícone do jornalismo mineiro e referência profissional para todos que trabalham ou trabalharam com futebol. Em nome do Atlético, de toda a diretoria, funcionários, torcida e atletas, ensejamos solidariedade aos familiares, amigos e colegas da Rádio Itatiaia. Para fechar essa homenagem, a Itatiaia relembra um gol do Atlético na voz de Juscelino. O ano era 1980. Olha aí, Palinha tomou, pôs a Reinaldo, a chance dele, bateu, entrou, gol! O corpo de Juscelino Souza Barros será velado hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde foi vereador por 10 anos. O velório começa às 3:30 da tarde, vai até às 7 da noite. Amanhã, das 8 às 11 da manhã, sepultamento às 11:30 no cemitério do Bonfim. Nossos sentimentos à família de Juscelino Souza Barros.